Pessoal, nessa aula de hoje vai dar continuidade aqui às áreas das figuras planas. Conforme vocês viram na aula passada, é preciso você ter todo um aparato teórico para continuar no conteúdo, tudo bem? Então sigam aí, eu vou fazer com vocês aí uns slides aí, já eu volto aqui pro quadro para a gente resolver as questões, tranquilo? Beleza, galera? Então, como vocês viram aí na apresentação, né? Então, eu vou comentar aqui um pouquinho aqui sobre as áreas das figuras planas, tá? Então, é um tópico bem simples, né? Tranquilo. A gente vai, na verdade, agora reunir todo o nosso poderio, né? Todo o nosso aparato aí e tudo que estudamos sobre geometria plana e aplicar agora nesse último tópico, que é as áreas das figuras planas. Para começar, então, temos aqui o trapézio, né? Trapézio é uma figura uma plana, né? Um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Nesse caso aqui, é muito conhecida, né? A base maior, que é Bzão aqui, a base menor, que é Bzinho, e esses dois lados aqui são paralelos, que é o que vai caracterizar um trapézio. Bom, a fórmula da área é muito simples, todo mundo conhece. Base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Além disso, além de conhecer o fato de que para ser um trapézio as bases devem ser paralelas, é muito importante também que vocês observem que, pelo fato das bases serem paralelas, a distância entre as bases, que é esse segmento H aqui, ó, isso aqui é a altura, tá? Vale ressaltar ainda que nessa figura, eu vou aqui aproveitar e vou colocar para vocês aqui a caneta, olha só. Esse lado aqui, né, que vai desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, ó, até esse lado que eu estou aqui riscando de vermelho, e esse outro lado que eu vou também riscar de vermelho, eles são chamados de lados não paralelos, tá? Vou voltar aqui que acabei riscando demais. Então, voltando aqui, tá certo? Esse outro lado aqui é o lado também chamado de lado não paralelo. Beleza. Além disso, o trapézio ele possui, digamos assim, classificações, né? Porque você vai ter o trapézio chamado trapézio isósceles. O que viria a ser o trapézio isósceles? É aquele trapézio em que os lados, no caso aqui, o lado AD, ele vai ser igual ao lado BC. Ou seja, é aquele trapézio em que os lados não paralelos têm a mesma medida, tá, pessoal? Então anotem aí, ó. O lado AD é igual ao lado BC. Tudo bem? Aqui aparecem também alguns elementos importantes, que é o seguinte. As diagonais, nesse caso, são iguais, né? Então, a diagonal AC é igual à diagonal BD. E as duas diagonais, elas se encontram num ponto. Se eu traçasse uma reta aqui, ó, que pegasse esse ponto aqui, uma reta perpendicular às duas bases, essa reta se chama de quê? De eixo de simetria do trapézio. Tudo bem? Onde esse ponto aqui seria o ponto médio da base. Tá? No caso da base de cima, né? No caso da base menor, e aqui embaixo teríamos o ponto médio da base, menor, da base maior. Na continuação aqui da teoria, temos um outro trapézio muito importante, que é o chamado trapézio retângulo. Tá? É importante observar que o trapézio retângulo é aquele que possui dois ângulos de 90 graus. Já já iremos fazer um problema, né, uma questão, em que eu vou abordar aqui com vocês que o trapézio retângulo é exatamente isso, que tem esses dois ângulos retos aqui. Ó. Vale ressaltar ainda que pelo fato de que você tem esses dois ângulos retos aqui, como a soma desses dois dá 180 graus, vale ressaltar que se a gente chamasse, por exemplo, esse ângulo aqui de ângulo alfa, tá? Coloque aí no seu modo, e chamasse esse outro ângulo aqui de ângulo beta, a soma dos ângulos alfa e beta, que seria quanto? 180 graus, tá? Então, vou aqui anotar para vocês, ó, alfa somado aqui com o ângulo beta, isso aqui vai ser, esse beta tá meio feio, hein? Opa, deixa eu corrigir. Esse beta saiu horroroso. Opa, deixa eu só corrigir mais uma vez aqui. Vocês não fiquem rindo de mim não, hein? Olha, tenha calma. Vai dar tudo certo. Espera aí, pronto. Então, alfa aqui somado com beta. Deixa eu fazer esse beta bem bonitinho. Opa, que legal. Isso aqui, né, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 180 graus, tá bom? Então, esses dois ângulos aqui, quando são somados, a soma está aqui 180 graus. Tranquilo? Esse aqui ficou feio. Agora esse aqui ficou horroroso. Para esses momentos aqui vão momentos do falha nossa, né? Então a gente falha aqui na explicação. Tranquilo, pessoal? Então alfa mais beta somando aqui
180 graus, tranquilo? Além disso, não esqueça, tá? O lado AB de bola e o lado DC aqui, ó, são paralelos, tá? Continua sendo paralelo por conta da característica do quadrilátero. Bom, na sequência aqui temos a área do paralelogramo. Pessoal, esse quadrilátero aqui é muito importante para a gente, porque ele vai possuir o quê? 2 pares de lados paralelos. Então ele é um caso especial do trapézio, tá? Enquanto o trapézio tem um par de lados paralelos, esse aqui tem dois pares de lados paralelos. Aí que no caso, o que vai acontecer? Vai perceber que o lado é AD, ele vai ser igual, aí eu vou fazer 3 risquinhos aqui, que já tem aqui marcando, né? Então, ó, vai ser igual ao lado BC, né, que são os lados paralelos. O lado AB de bola aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai ser igual a CD, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tranquilo? As diagonais se cruzam ao meio. É importante observar que esse ponto E aqui, ó, ele é ponto médio. Isso vale vocês ficarem atentos a isso aqui. E no caso, para você calcular a área, é muito simples, né? A área é só você fazer o quê? Base vezes altura e acabou. Pronto. Base vezes altura, você encontra então a área do paralelogramo. Temos a área do retângulo, tá? Lembrando que o retângulo, ele é um caso particular, e eu vou comentar isso na questão já já para vocês, é um caso particular do paralelogramo, porque o retângulo, na verdade, ele vai ter o quê? Ele vai ter todos os ângulos retos, né? Ele tem os lados paralelos, os lados opostos são paralelos, e todos os ângulos são retos, tá? E aí a área dele é muito simples, a área é só você fazer base multiplicado pela altura, muito fácil. Você percebe que, por exemplo, a gente poderia considerar que BC aqui, no caso, seria a base, né? BC aqui é a base, esse B muito feio, por sinal. Vamos voltar aqui. Que B horroroso é esse, tá? Então, B, aqui, ó, a base seria BC. E aqui tá feio, aqui não tá condições. Deixa eu ajeitar aqui direito isso aqui. Muita hora dessa. Bom, Bzinho ficou legal agora. Tá? Então, a base aí é B. E aqui você poderia considerar que a altura seria, no caso, o segmento DC. Tranquilo? Então, base vezes altura, super fácil. No caso do losango, o losango é aquele que ele tem o quê? Ele tem os 4 lados iguais, tá? Vale destacar ainda que no losango, as diagonais, né, elas se cruzam ao meio. É importante, então, observar o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, esse pedacinho aqui de cima, ele vai ser igual ao de baixo, tá? Os 4 lados são iguais, né? Já comentei. Esse também aqui, ó, esse lado aqui, essa parte aqui da esquerda é igual a essa parte da direita, né? E além de elas se cortarem formando 90 graus e se dividirem ao meio, ainda são bissetrizes dos ângulos, ou seja, esse ângulo aqui, ó, chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de alfa, vai ser igualzinho a esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa também. Aqui também, ó. Tá? Esse ângulo vai ser igual a alfa, tem que ser igual do lado de cima, tá? Isso vai acontecer, certo? E esse vai ser igual a alfa também. Tudo bem? Então acontece a divisão aqui, né, por 2, ou seja, aqui vira uma bissetriz, né? Vai dividir o ângulo ao meio, tanto nos ângulos A e C, e também ocorre isso nos ângulos B e D de dado. Tranquilo? Sim, a fórmula da área é muito simples, tá? Basta você fazer o produto da diagonal maior, que seria BD, pela diagonal menor, que é AC, e dividir por 2. Ó. Diagonal maior, multiplicada pela diagonal menor, tudo isso aqui dividido por 2. Certo? Na sequência aqui temos o seguinte, temos o quadrado, pessoal. O quadrado é o quê? O quadrado seria o quadrilátero, né, que tem os 4 lados iguais, tá? Nós já comentamos sobre isso aqui nas aulas anteriores, tá? E aí a área dele vai ser simplesmente o quê? Base vezes altura. Se você considerar, por exemplo, que o lado é igual a L aqui, né? O lado do quadrado é igual a L. E se você aplicar a fórmula aqui, no caso, a área vai ser igual a quanto? Vai ser igual a L multiplicado por L, ou seja, L elevado ao quadrado seria aqui a área do quadrado. Pronto, estou de volta aqui. Vamos então fazer a questão número 1 aí da página 58. O enunciado da questão número 1 diz assim: o gráfico a seguir é uma função polinomial do primeiro grau e descreve a velocidade v de um móvel em função do tempo t.
Então, quando fala aí que o gráfico ele é uma função polinomial do primeiro grau, aí você já pode associar isso aí a uma função afim, tá? Então, a primeira coisa aí é já ficar ligado nisso aí, ó, tá? Então, o primeiro passo meu aqui vai ser isso aqui, ó. O primeiro ponto importante é se ligar que no caso aqui a velocidade em função do tempo, ela vai ter esse aspecto aqui, ó, a vezes t mais b. Para ficar mais, digamos assim, para vocês lembrarem melhor, bora fazer o seguinte. Vamos admitir aqui uma outra coisa, tá? Vamos colocar que, como é função afim, vamos dizer que a função é essa aqui, tá? Ó, f de x igual a vezes x mais b. Só que o lance aqui, para a gente não trabalhar com x aqui, no lugar do x vai ser o tempo, tá? Então aqui no tempo aqui, eu vou interpretar como sendo o x. E no eixo do y, é claro, vai ser a velocidade. Então eu posso escrever a função assim, ou então eu posso escrever assim, ó, v de t, que aí nesse caso eu vou trocar o x pelo t, né? E v porque refere-se à velocidade, tá? Então v de t vai ser igual a vezes t mais b. Pronto. Então a função que nós iremos trabalhar vai ser essa função aqui, ó. V de t é igual a vezes t mais b. Beleza? Vamos aqui ler então aqui o restante da questão. O que fala aí? Aí vai dizer mais o seguinte. Assim, no instante t igual a 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora, por exemplo. De fato, né? Observem aí, galera, que quando o tempo é 10, a velocidade aqui, que é esse ponto aqui, né? Ela vai ser igual a quanto? 55 km por hora. Então tá de boa, tá de acordo aí. E aí segue, né? Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal, t, e a semirreta que representa a velocidade em função tempo. Dessa forma, a área rachurada no gráfico fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel do instante 6 a 10 horas. Inclusive, 2 pontos eu queria comentar. Primeiro ponto, a questão traz para vocês aí um trapézio. Eu não desenhei ainda o trapézio, tá? Essa parte que está de cinza aí no módulo. Tá bom? Tem um trapézio de 6 a 10. Beleza. Aí essa área aí vai indicar qual é a distância percorrida pelo móvel de 6 a 10 horas. Só que tem um problema. Na sequência da questão aí vocês vão perceber que o cara colocou essa figura, mas meio que para enganar. Porque na verdade ele não vai usar a área de 6 a 10. Olha que malandro o autor da questão. Ó. O que diz depois assim, ó, da questão, ó. Olha o que fala. É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetros do instante 3 a 9. Nem aparece 3 nem 9 aí. Então é para derrubar o cara essa parte aí, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui rapidão se está gravando direitinho. Vocês sabem que eu tenho essa mania de olhar, porque às vezes eu posso esquecer e aí todo esse trabalho fica jogado fora. Tranquilo? Vamos lá. Bora então resolver essa coisa. Pessoal, para fazer isso aí é o seguinte, ó. Uma coisa importante de observar aqui é que dá para a gente saber quanto é que vale Bzinho. Lembra que o termo independente da função, né, que é esse número aqui, ó, deixa eu usar aqui um outro pincel. Lembra que esse número que aparece aqui, ó, é o ponto que a função corta qual eixo? Responda aí. Eixo do y. Muito bem. Então, já sabe que esse b aqui na questão já foi calculado. Já está aqui pronto para a gente, ó. Bzinho aqui vale quanto, galera? Bzinho vale 50. Por que b que vale 50? Porque é o ponto que a função corta o eixo do y, tranquilo? Então, bzinho aqui, ó, vai ser igual a 50. Então, já sabe que b é 50. Pronto. Na sequência, eu vou descobrir quanto é que vale aqui o coeficiente a. Aí, vamos lá. Eu tinha dito a vocês lá na parte de função afim, que para você calcular o valor da taxa de variação, né, que é o coeficiente a, você pode fazer isso através da relação, né? Variação do y sobre a variação do x. Nesse caso aqui, a variação do y seria isso aqui, pessoal, ó, do 50 até o 55. Ó. Isso aqui vai ser para a gente a variação do y. Você percebe facilmente que essa variação aqui do y, né, da velocidade, ela foi quanto? 55 menos 50, ou seja, 5. Eu copiei isso aqui, tá? Para vocês.
Ó, 55 menos 50. Enquanto isso, a variação do x foi aqui, ó. Aqui vai estar a variação do x, tá? Então, eu vou pedir que agora vocês, quando forem olhar para a questão, olhem do 0 ao 10, tá? Porque se você pegar 6 a 10 aí, nem tem correspondência com 6, vai lhe confundir, tá? Então, olhe para o 6 ao 10. Então, isso aqui vai ser, para a gente, o quê? Vai ser a variação do x. Ou seja, do 0 ao 10, a variação é quanto? 10. E seria o mesmo que você fazer 10 menos 0. Então, tu vai ter aqui, ó, 5 sobre 10. Dessa forma, se a gente simplificar isso aqui por 5, né? Então, dividir isso aqui por 5 e por 5, isso aqui vai dar 1. E isso aqui vai dar quanto? 2. E aí você tem que a taxa de variação da função aqui é 1 sobre 2. Logo, você pode escrever que a velocidade em função do tempo, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a, que no caso aqui deu meio, aí você coloca meio vezes t, ou seja, t aqui, né, mais o b, e nesse caso b é quanto? B vale 50, tá bom? Então a função ficou assim, ó. Então meio vezes t mais 50, tá? Só um aviso aqui para vocês. Vocês podem deixar a função assim? Pode. Nenhum problema deixar a função assim não, tá? Bora fazer o seguinte. Vamos dar só uma arrumadinha na função. Ao invés de escrever meio vezes t, vamos escrever assim, ó. 1 vezes t é t. E como aqui no denominador tem 1, 2 vezes 1 dá 2. Vamos escrever, vamos trocar isso aqui por t sobre 2. Tá combinado? Bora fazer? Bora. Então, vou escrever aqui, deixa eu apagar. Vou escrever, então, t dividido por 2. Pronto, tá? A função vai ficar assim. E aí, tranquilo. Bom, eu vou precisar calcular a área no intervalo que vai variar de quanto? A questão fala? De 3 a 9. Então, eu preciso saber quanto é que vale a velocidade quando o tempo for 3, depois quando o tempo for 9, tá? Eu tenho que fazer essa substituição aí. Então, vamos lá. O terceiro passo vai ser fazer o seguinte, ó. V de 3... Então, quando o tempo for 3, tá certo? Então, o tempo for 3 vai ficar assim, ó. 3 sobre 2, que dá 1,5, né? Mais 50. Então, vai fazer aqui, ó. 3 sobre 2 é 1,5, né? 1,5 mais 50, quer dizer que vai dar quanto aqui? 51,5. Ou seja, se a gente for aqui no gráfico, deixa eu fazer aqui para vocês isso aqui agora, ao vivo, né? Ó. Vou fazer aqui o seguinte, vou colocar aqui mais ou menos aqui o 3, tá bom aqui, pronto. Vou colocar o 3 aqui, tá? Então aqui o 3. Então quando o tempo é 3, a imagem é quanto? A imagem, eu vou ligar aqui, vai ficar bem bonitinho aí no seu módulo. Pronto, a imagem vai ser isso aqui. Bom, a imagem nesse caso é quanto, pessoal? A imagem é 51,5, tá? Então eu vou escrever esse 51,5 aqui, ó, tá certo? Então eu coloco aqui para vocês, ó, 51,5, tranquilo? Então aqui vai ser 51,5, beleza. Eu até espero que vocês pausem logo o vídeo para anotar logo esse, que eu vou apagar esse delta y aqui, tá? Eu vou apagar esse delta x também porque eu preciso que o quadro fique um pouco mais limpo, tranquilo? Depois vocês pausem o vídeo aí. E não esqueçam de copiar isso aqui. Beleza. Então aqui eu fiz, né? Só realçando aqui que isso aqui é 51,5. Deixa eu melhorar aqui a escrita para ficar visível. Pronto, 51,5. Aí eu preciso fazer V de 6 também, ou V de 9, né? Então vamos lá. Então, quarto ponto aqui, V de 9. Pessoal, de novo, hein? Eu vou substituir o tempo por 9 aqui, ó. Vai ficar 9 sobre 2, tá certo? Então, 9 sobre 2 mais 50 da fórmula, né? Ó, 9 sobre 2 é 4,5. 4,5 somado com 50 é 54,5. Então, temos aqui 54,5, tá? A imagem do 9, não, do 9, né? Vai ser 54,5. Farei para vocês aqui agora. Eu vou colocar o 9 mais ou menos aqui assim. Pronto. Estou colocando o 9 aqui. Tá legal, pronto, 9 aqui, tá? E a imagem dele, eu estou utilizando aqui o esquadro porque eu quero que vocês enxerguem uma coisa aqui, ó, tá? Eu comentei na parte teórica, né, o que era trapézio retângulo,
Então é importante vocês virem isso aqui. Pessoal, então a imagem aqui do 9 deu quanto? Deu 54,5. Deixa eu subir um pouquinho aqui, 55. E agora eu vou colocar aqui, ó, 54,5. Pronto. Aí o problema, ele consiste em você fazer o que agora? Você precisa saber qual é a área dessa figura aqui, ó. Qual é a área dessa região aqui, ó. Tá? Por isso que eu falei a vocês que essa figura que tem na questão aí, ela é para enganar o cara, porque na verdade eu não vou pegar de 6 a 10, eu vou pegar de 3 a 9, tá? E aqui estamos diante de quê? De um trapézio. Aí que trapézio é esse? Vocês lembram? Na parte teórica aí eu comentei o quê? Que esse é um trapézio que ele possui, ó, dois ângulos retos, que é aqui e aqui também, ó. Foi por isso que eu utilizei o esquadro, para ficar legalzinho e vocês enxergarem que de fato o ângulo é reto. No trapézio, trapézio retângulo, né? Trapézio retângulo, tá? No trapézio retângulo, o que vai acontecer? Do 3 ao 9 vai ser a altura. Então, deixa eu tirar esse ΔX daqui. Então, do 3 ao 9, se você pegasse o trapézio e girasse o trapézio assim, né? Então, do 3 ao 9 seria o que no trapézio? Bom, 3 ao 9 seria a altura. E eu estou percebendo aqui nesse caso que a altura é igual a quanto? É igual a 6. Tá? Então, aqui a altura é igual a 6. A base maior é exatamente quanto? 54,5. E a base menor é 51,5. Logo, para a gente saber então aqui essa área do trapézio, que é essa parte vermelha aqui, é só a gente aplicar a fórmula, né? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Então vamos aqui fazer a área do trapézio utilizando a fórmula que nós já vimos, né? Deixa eu só dar uma colocada aqui, tá certo? Vai ficar assim, ó. Base maior, tá aqui, ó, 54,5. Então você coloca aí, 54,5. Mais a base menor, então base maior, aí base menor é quanto? Tá aqui, ó, 51,5. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar por enquanto aqui o 50 para não atrapalhar vocês. Vou apagar o 55 aqui, tá? E vou insistir, ó, base maior 54,5, base menor 51,5, tá? Então tá aqui, 51,5 vezes a altura do trapézio, a altura é essa aqui, ó, a altura é 6. Tudo isso aqui você vai dividir por 2, tá certo? Bom, no final das contas aqui, você vai encontrar que essa área ela vai dar 318. E aí 318 é exatamente a resposta do problema. Por quê? Porque no enunciado vai dizer pra gente o que aí, galera? Vai dizer pra gente o quê? Vai dizer que essa área ela corresponde ao quê? A distância percorrida em quilômetros por esse imóvel, no intervalo aí que vai variar de quanto? De 3 até 9. Tranquilo?